Sabuga Bandim. Se inscreva, bora pra aula então? Olha a gente aí na 10ª parte. É isso aí. Hoje a gente está encerrando esses aspectos mais gerais e introdutórios e já logo estamos partindo para o abraço, hein? Daqui a pouco a gente entra para valer na história do Brasil. Isso aí é um aperitivozinho, tá legal? Isso é uma azeitona que tá rolando antes da picanha chegar. Lelê. Ou para você que é vegano, isso aí é a azeitona que está rolando antes da azeitona chegar de novo. Ah, vegano. Então bora lá, galera. Vamos dar uma olhadinha no que preparamos para hoje. Olha, eu queria começar falando do pau-brasil. Essa árvore que hoje corre o risco de extinção, um risco real, já foi aí a árvore banal da nossa Mata Atlântica. É, inclusive dela que vem o nome Brasil, o pau-brasil. E havia uma grande demanda na Europa por um corante que é fabricado a partir da seiva vermelha que esta árvore produz. Então, os portugueses, uma vez identificando o pau-brasil aqui, já que não haviam encontrado aquela praia com ouro em pó em vez de areia, né? Partiram para o que tinha, o pau-brasil. Deram uma rodada por aí, fizeram algumas viagens e expedições exploratórias e não encontraram ouro, prata, nem diamantes em quantidade que justificasse a empreitada. Então, bom, eu falei, né, no final do nosso encontro, alguns cronistas falam em abandono. O Brasil ficou um pouco abandonado. Para não dizer que ficou totalmente abandonado, a gente fala aí da extração desta madeira nativa da costa brasileira, o pau-brasil. Tá? Era usado na fabricação de alguns objetos? Era. Mas não era a base da indústria naval, nem da construção civil, nada disso. O foco mesmo eram os corantes, ok? Quando inventaram a anilina, um corante artificial, o pau-brasil caiu em desuso e hoje a gente tenta aí, alguns ambientalistas tentam recuperar a árvore, beleza? Ah, garoto, então você lembra do pau-brasil, não lembra? Pois é, eu também lembro. Não era cultivado, né? O pau-brasil já estava aqui e era no litoral. Aliás, a gente fez esse combinado na aula anterior, você percebeu? A gente terminou caracterizando aquele período pré-colonial com as 3 palavras mágicas: pau-brasil, litoral e escambo. Pau-brasil significa que no início da colonização você não vai falar em cana-de-açúcar, em café, em ouro, nada disso, é pau-brasil. Firmeza de convicção aí, hein? Escambo, que é a troca com os índios, não é? Não era assim? Eles extraíam o pau-brasil, mas usando o índio como mão de obra em troca de algumas bugigangas. Então, olha, pau-brasil tá lá para você não marcar açúcar, café, ouro. Escambo tá lá para você não marcar que a escravidão foi introduzida aqui assim que os portugueses chegaram. É isso aí, não vai fazer isso. Vai haver escravidão depois, mas por enquanto, nesses 30 primeiros anos, escambo. E o litoral está aqui para que você não caia na tentação de achar que os portugueses foram chegando e desbravando o interior do nosso território. Não, não. Isso é posterior. Então grava, nos 32 primeiros anos, vamos combinar, os 30 primeiros anos, litoral, pau-brasil, escambo. Escambo, pau-brasil e litoral. São vacinas para uma série de questões. Por exemplo, questões que dizem assim: imediatamente após a chegada dos portugueses. Então esse imediatamente está mostrando que é o período pré-colonial. Tranquilo? Então se falou em cana-de-açúcar, não marca. Tem que estar pau-brasil aí no meio das alternativas. Combinado assim? Beleza. Quero falar com você também de como que era complicado proteger um território tão grande. Por isso, contrabandistas estrangeiros rondavam o nosso litoral. Há documentos aí nos museus aos quais a gente pode ter acesso, há documentos
que mostram a preocupação do rei Dom João III, despachando para cá, inclusive, expedições punitivas, afundamento de navios ingleses, franceses, com a morte de tripulantes, e Portugal protestando, olha só, não vem que não tem, a terra é minha. Mas o rei de Portugal sabe que esse tipo de expedição punitiva não pode durar muito. Até quando vamos ser capazes de proteger a costa brasileira? Afinal, você sabe, rondava por lá, pela Europa, o Uti Possidetis, aquela compreensão, você não pode esquecer dela não, de que a terra pertence a quem de fato a ocupar. Pois é, então eu gosto de lembrar aqui desses contrabandistas estrangeiros rondando o litoral, para que você compreenda como que aos pouquinhos vai caindo ali para o rei aquela ficha de que, pô, uma hora nós vamos ter que povoar aquilo lá e colonizar para valer. Não vai dar para ficar só com feitorias no litoral. Uma hora nós vamos ter que fazer aí um sistema de capitanias hereditárias, por exemplo. Mas isso não é para agora. Por que que não é para agora, Vandim? Porque agora eles estão focados no comércio com as Índias. As Índias, nome genérico, pelo qual nós chamamos, naquele contexto, o Oriente. Então, quando a gente fala as Índias, não queria que você ficasse pensando só lá em Calicut, onde hoje há um país, a Índia. Mas eles iam para as Índias, dali iam para Macau, dali iam para a China, velho. Tá entendendo? Dali acessavam o Japão, tá entendendo? Então olha só, é Oriente mesmo, bem oriental. Mas e o que essa gente ia fazer lá? Comprar sushi? Ah, sushi não, faz sucumandi não, que sushi minha filha, o que é sushi? Hein? É o que? Filho da Xuxa é Xaxa, então não é, então o que é? Sushi é comida japonesa, Vandim. Tu não come, não? Vandim come miojão, velho, hein? Miojão, come miojo cru, com açúcar cristal e chama de sucrilho, hein? Vandim é da perifa, mano, Vandinho, velho, é! Então tem sushi aqui não, garoto, para com isso, hein? Meu dinheiro não é capim, não. Então olha só, eles vão atrás de quê? Especiarias, você já sabe, aqueles produtos, temperos, né? Cravo da Índia, pimenta do reino, especiarias, tudo que era muito especial, porque não era encontrado na Europa. Mas também, olha lá, ouro, prata, marfim, escravos, etc. Tá bom? Então, olha, isso era muito atrativo e lucrativo. Você lembra da primeira viagem do Vasco da Gama? Deu lucro de 6.000% ao rei de Portugal. Então eu te pergunto, e o Brasil, comparado ao comércio com as Índias, o que tinha a oferecer? Para o Brasil não era muito atrativo. Por isso eu volto a te dizer, período pré-colonial é aqueles 30 primeiros anos marcados por um certo abandono. Portugal nem cogitava investir aqui, mas já ficava com a pulga atrás da orelha com os contrabandistas estrangeiros, por causa do Uti Possidetis também, não só porque eles roubavam aí as nossas riquezas, né? Maravilha. E além do comércio com o Oriente, nós não podemos e nem devemos subestimar o comércio que Portugal estabeleceu com a África. Lembra que Portugal ficou 80 anos contornando a África, o périplo africano. E lá com a África também estabeleceu relações comerciais. Tudo bem, eram baseadas em troca, mas eram relações comerciais. Portugal entrava com o quê? Dava vinho, tecidos, cavalos, etc. E pegava de volta muita coisa interessante. Couro, que ele vai tingir com o corante extraído do pau-brasil e vai poder comercializar a bons preços, mas também marfim, também escravos, também cobre. Os africanos tinham aí uma riqueza imensa nas mãos de cobre. E ali os portugueses foram travando relações. Ô Vandim, mas eles não dominavam assim politicamente. Tipo assim, a África não foi colônia de Portugal. Não, eles estabeleceram também na costa africana feitorias, mas não transformaram a África numa colônia, então não tiveram a dominação político-militar que tiveram com o Brasil. Agora, em algumas ilhas da África,
da costa africana? Sim, essas ilhas foram colônias portuguesas. Aliás, eu te pergunto, o escravo que eles estão comercializando no Oriente e na costa africana, porque entre os africanos a escravidão já era conhecida, e eles, portugueses, entraram aí num negócio que já era praticado, embora eu fale entre os africanos, mas não havia consciência de África ainda, né? Então eu tenho que pensar isso depois para também não ficar justificando aí, lá, os africanos já se escravizavam. Não para com isso. Quando a gente for tratar disso mais à frente, da escravidão, a gente vai ver que uma coisa não justifica a outra e nem pode ser entendida no mesmo patamar. Tá legal? Mas deixa isso para frente um pouquinho. Não quero complicar, não morra, minha filha. Mas então, esse escravo que o português negociava aqui, ele usava nas plantações em suas ilhas. Cabo Verde, Açores, São Tomé, Príncipe, a Ilha de Madeira. Então ele tinha lá suas colônias, mas não colonizou a África toda, óbvio que não. Tá legal? Então olha só, acho que a gente tem uma boa introdução agora de colonialismo europeu. O caminho que a gente vai seguir mais à frente é o caminho de entender o Brasil colônia, né? Aquela hora em que foi preciso realmente colonizar, porque o comércio com as Índias já não dava o mesmo lucro de antes. Tá vendo? Olha, para chegar a Calicut demorava 90 dias. Imagina uma viagem então custosa, cara, demorada, não é? E aí, ó, você não tem refrigerador para ficar transportando coisa daqui para lá, perdia-se muita coisa. Então, assim, Portugal não vai demorar, vai ter que rever os seus planos. E aí o Brasil entra como plano B. O Brasil vira uma alternativa interessante. Quando começa a fracassar o comércio com as Índias, aí os portugueses vão começar a colonizar o Brasil, quase que simultaneamente. Vai declinando o comércio com o Oriente e o Brasil entra no radar de Portugal. Antes abandonado, o Brasil vira uma alternativa para lá de viável. E aí a gente começa com a história do Brasil colônia. Tá bom? Força na peruca porque nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.